mostrado pelo Dr. Luiz Henrique, as afecções que são malignas, que são indicações CPRE, mas a gente tem diversas afecções que são benignas que indicam. As principais, a coledocolitise é a mais frequente, sem dúvida alguma. Algumas das consequências da coledocolitise, como colangite, como pancreatite, também os cistos da via biliar, já foram comentados. A colangite esclerosante, que vocês viram as imagens radiológicas, é muito importante sedimentar essas imagens radiológicas porque elas são muito frequentes em prova. Lembrar também da estenose, das fístulas e da disfunção do esfíncter periódico, que é uma afecção muito pouco estudada, muito pouco disponíveis os métodos de estudo da disfunção do esfíncter periódico. Então isso na nossa prática clínica é muito pouco feito. Os métodos que a gente tem um pouco mais de difusão, como cintilografia, possuem uma especificidade que não é das melhores para isso. Então a manometria do esfíncter periódico não é uma coisa que está disponível na maioria dos centros. Mas a coledocolitise, ela pode acontecer em 10 a 15% a coledocolitise pode acontecer em 10 a 15% da população, e um índice cumulativo é de 0,6% ao ano, e um cálculo de vesícula migrar e parar na via biliar. Então, existe a necessidade, isso é uma coisa que é óbvia, mas é um dos statements desse protocolo. Existe a necessidade de remoção de todos os cálculos diagnosticados, se a condição clínica permitir. Eu preferi colocar isso que parece óbvio, porque é importante essa ressalva. Porque na prova pode cair um paciente que tem cálculo, mas que tem uma condição clínica que é de risco do procedimento. Então, é importante que essa ressalva é feita e está nos statements, né? A abordagem inicial diagnóstica deve ser feita com exame laboratorial e ultrassonografia de abdômen. Então, a abordagem inicial desse paciente não é com colangio-ressonância, muito menos com CPRE. É o ultrassom de abdômen e exames laboratoriais. Então, a ressonância, ela deve ser utilizada como exame quando os exames laboratoriais e a clínica são sugestivos, mas o ultrassom é persistentemente negativo. Então, ou mesmo quando os exames laboratoriais são negativos, o ultrassom é negativo, mas a clínica do paciente é persistentemente positiva, esse paciente deve ir para a colangio-ressonância. Então, esse é o organograma. Então, um paciente que tem doença da vesícula sintomática, esse paciente vai ser submetido aos exames de laboratório e ao ultrassom do abdômen. Se ele tem, nesses exames de laboratório e ultrassom de abdômen, baixa suspeição de coledocolitise, seria um paciente que não tem dilatação de via biliar, você tem que o ultrassom do abdômen é um exame muito pobre em mostrar coledocolitise. Ele consegue ter uma sensibilidade de até 80% em mostrar sinais indiretos da coledocolitise, dilatação de vias biliares e outras alterações sugestivas. Mas em relação à visão direta do cálculo, o ultrassom de abdômen não é um exame bom. Quando o paciente tem evidências intermediárias, o risco intermediário de cálculo de coledo, ou seja, ele tem exames laboratoriais anormais, ou ele tem um ultrassom com sinais indiretos, por exemplo, dilatação de vias biliares, esse paciente tem que ir para a ressonância ou ecoendoscopia, protocolo. Ou ressonância ou ecoendoscopia. As duas opções estão no protocolo. Tá? Então, se cair na prova que uma possibilidade é o paciente que tem esses sinais sugestivos e direto para eco, é verdadeiro. Tá? Não é a nossa prática clínica, todo mundo manda para ressonância, mas está no protocolo. A eco, os pacientes que têm alto risco, ou seja, é praticamente o paciente da coledocolitise confirmado, o paciente que já tem colangite, que é uma situação que precisa de drenagem, não precisa de investigação para colangite mais. Colangite precisa de drenagem. Eu pegar um paciente, colangite é abscesso dentro da via biliar. Vai pegar o paciente do abscesso da via biliar e vai mandar ele fazer ressonância, não tem muito sentido. Ou o paciente que tem cálculo identificado, ou seja, se ele já tem uma indicação de CPRE clássica, que é a colangite, ou seja, já tem um cálculo identificado, a gente não vai fazer ecoendoscopia, ressonância, a gente vai direto para a CPRE. Se ele tiver, aí uma outra ressalva que é muito importante, se ele tiver vesícula
a opção, as duas opções existem, fazer a CPRE pré ou de fazer a colestectomia com exploração de vias biliares. O que vocês acham que de literatura é melhor? Quem acha que é fazer a colestectomia com exploração é melhor? O protocolo analisa todos juntos. Não, mas comparando os dois, as publicações comparam os dois. Eu que eu faço de revisão não vejo nada que algumas instituições falam a favor da exploração direta para a Fica melhor explorar logo. Mas se você for ver de caso de exploração, eles põem tudo igual. Tem publicação a favor da cirurgia com exploração. Tem uma publicação, inclusive, da Harvard, que é de um endoscopista, que é o... É simultâneo, eu vi também um artigo simultâneo. Das próteses. E o Diogo Moura está com ele. Isso. Enfim, nesse protocolo aqui, que está também na recomendação de prova, ele coloca que tempo de internação e grau de sucesso maior para a cirurgia com exploração de vias biliares. Essas publicações comparam as duas coisas, elas comparam o centro de excelência nas duas coisas. Não dá para comparar quem faz 10 explorações de via biliar no ano com quem faz 2.000 no ano. Não dá para comparar quem faz 100 CPREs no ano com quem faz 2.000 no ano. Então, para ter uma comparação equitativa, normalmente a nossa amostra é viciada de pensar na CPRE, porque os centros que fazem CPRE, eles têm alto volume de CPRE. E onde tem CPRE disponível, o cirurgião começa a fazer cada vez menos CPRE, cada vez menos exploração de BBA. E o cirurgião começa a ter muito menos mão para explorar BBA. Por isso que o cirurgião explora pouco BBA laparoscópico. Dos cirurgiões laparoscópicos, eu acredito que menos de 20% exploram BBA. Eu acho que o treinamento, eu não concordo que não é só treinamento. Eu acho que a atividade de material tem um plano B. Por exemplo, é muito fácil a pessoa... Tudo faz parte, mas por que não tem? Exploração e não tem uma... Mas por que não tem o material? Sabe por quê? Porque não se faz. Porque o material do CPRE é mais caro. Olha, eu já lutei muito por isso, o Paulo sabe disso. Isso eu estou recebo um defendendo. paciente, um cálculo de vesículo colérico, eu vou falar laparoscopia. Mas espera aí, só um minutinho. Mas o mundo não é assim. Então eu já apanhei muito no congresso por causa disso. O mundo é CPRE. Não, sim. Isso sim. Não, mas numa análise geral, é isso aqui. Eu estou falando com quem está do outro lado da moeda aqui, que a gente já teve discussão sobre isso, e eu dizendo que o melhor é sempre fazer CPRE antes. Não foi? Eu já discuti muito isso, a gente foi fazer levantamento de literatura para ver quem referendava a opinião de quem. E eu fui principalmente levantar a literatura para referendar a minha opinião, e eu achei a literatura que referendava dele. Né? E essas são coisas que a gente tem que dar o braço. Você que são realidades diferentes. A gente não tem material, porque a gente não, na cirurgia, porque a gente não tem usado. A gente tem mandado para o endoscopista. Francisco. Eu penso o seguinte, que a maioria dos cirurgiões, principalmente os mais recentes, tem muito medo da gente na vestiária. Claro. Porque uma das coisas que você aprende quando você faz aquecimento, faz de tudo para não quando você com o advento da tecnologia com o advento da CPRE, o que acontece? Os cirurgiões eles se sentiram do conforto de não ter que mexer na biliar, por medo de mexer na biliar. Só que tem uma lacuna. Né? E aí então vai tudo para a CPRE. Tem uma lacuna aí. Primeiro, existe 10% de complicações em CPRE. Sim. E são complicações graves. Segundo, o endoscopista bom, ele tem 5 a 10% de chance de não realizar o procedimento com sucesso. Então o paciente tem uma chance de 5% em média de voltar para a cirurgia. Essa lacuna é pequena quando você compara 95% de sucesso. Entendeu? Esse é o problema, a luta em glória. A luta em glória. Eu parei de falar isso em congresso. Eu acho que o pesa é o tamanho do cálculo, o perfil do paciente, se tem cirurgião em matéria que você tem. Aí você quiser fazer. Claro, mas em situações gerais, é importante porque assim, se a gente for individualizar, Mas você viu quando que está sendo que a exploração é mais? muitas e complicações.
Porque o negócio filtre as publicações que você leu, se são sempre de grande volume, filtre se o número dos pacientes é igual para um para outro, filtre se foram randomizados. Porque assim, você mandar para o endoscopista o cálculo ruim, dá melhor resultado para o cirurgião. Se o endoscopista negar o cálculo ruim, dá resultado ruim para a cirurgia. Então assim, tem que ser trabalho randomizado. Se não randomizar, ao meu ver, no mesmo centro, não vale nada. Se randomizar é fácil. Tanto em relação às provas de viabilidade. Hoje, antigamente, até outro questionamento também, sobre até onde a CPRE vai. Você vê que tira cálculo até de 2 centímetros, né? E na época que eu fazia a residência, 2 centímetros é igual a derivação digestiva. Só que eu fiz isso, vai catar uma publicação, falar assim, ó, a partir desse valor derivado, não tem. Não tem. Se você vê esses protocolos mesmo de indicação de derivação, eles não põem nem braço para derivação, eles põem braço para Mas a derivação não depende só da medida do diâmetro do colégio. Mas antigamente não é o trabalho de esses guidelines, eles são feitos por quem exerce a especialidade só. Né? Esse daqui é um guideline só de endoscopista. O guideline anterior a esse foi duramente criticado por isso, porque não tinha isso aqui, ó. E aí o Christopher Thompson, que eu estava tentando lembrar o nome dele, e o Christopher Thompson lançou um trabalho que mostrava um trabalho randomizado. Todo trabalho com essa análise que não for randomizado é fábrica de viés. É fábrica de viés. Quem está fazendo o trabalho não vai, cada um vai empurrar para o outro. É ruim, vai para a cirurgia. E assim como o cirurgião. Por isso que tem que ser randomizado. Um trabalho todos os trabalhos têm maior força de evidência se forem randomizados. Mas nesse daqui é obrigatório, se não for randomizado. Se for assim, trabalho retrospectivo, para mim não tem validade. Mas o anterior não trazia isso. Porque enquanto tiver um guideline feito por uma especialidade só, esse guideline puxa a sardinha. Nós temos um dado importante a nosso favor. Quando o cálculo desce da vesícula, a papila é sadia, não tem nada a ver com a história. Para que cortar ela? Cortar a papila, ela tem como função evitar o refluxo do duodeno biliar e do duodeno pancreático. Portanto, ela evita pancreatite de repetição e colangite de repetição e câncer de pâncreas e câncer de via biliar. Cortar a papila aumenta a incidência de câncer de pâncreas e câncer de via biliar. Devia-se preservar a papila, mas o negro não está nem aí. Entendeu? É diferente um cálculo primário de coleta do cálculo de vesícula que desceu. Mas o negro não está nem aí. Por que não está nem aí? Porque é muito fácil para o endoscopista ir lá e resolver o problema. Ele só tem 5% de chance de não resolver. Então ele tem 95% de chance de resolver. Então a pessoa tem experiência de explorar com esse trevo, porque ninguém sabe nascer operando. Terminei o R3, R4, joia exploração. É mentira, todo mundo tem uma curva. Então até a pessoa ser um puta cirurgião de biliar, deu um monte de pepino até chegar lá. Então, mas eu acho que até o cara ser um bom endoscopista da via biliar também está dormindo. De lado a lado tem esse problema. Assim, a vida prática, por exemplo, se você está num centro onde o serviço de endoscopia biliar tem alto volume e se explora 5, 6 meses biliares cirurgicamente por ano, não tenha dúvida que vai dar melhor resultado mandar para o endoscopista. Né? Mas se está num centro que os dois fazem bem, qual é o melhor? É fazer a exploração via biliar. Mas efetivamente a via biliar é menor que 7 explosas. Sim, isso, nos nuances específicos, via biliar fina tem maior risco de estenose. O que é preciso assim, entender? Via biliar fina não tem risco de estenose, não é o que deve ser utilizado. Mas comparando o geral das duas abordagens, qual é que tem melhor resultado? Né? É isso que o guideline pode. Aí ele coloca que as coisas devem ser individualizadas de acordo com todas as situações. Até com a experiência do centro, disponibilidade de material, isso são opções que estão no guideline. Mas o procedimento cirúrgico mais exploração comparado com a CPRE. Quando você faz a endoscopia ou a coluna de ressonância e ela vem negativa, vai para a cirurgia da vesícula. Se você faz a exploração e vem positiva, aí você vai para a CPRE
ou para cirurgia combinada. Profilaxia antibiótica, isso cai na prova. Isso cai bastante. Profilaxia, a recomendação do guideline é contra o uso rotineiro de antibiótico. O uso rotineiro de antibiótico ele tem uma vantagem, que é a prevenção da bacteremia com esse CPRE. Tem publicações que mostram que ele reduz 100% as bacteremias com esse CPRE. A bacteremia com esse CPRE não tem nenhuma importância clínica, porque o paciente apresenta aqueles sintomas de bacteremia, febre, sudorese fria, desmaio. É um quadro que é muito impactante, que acaba aumentando a internação. Esse é o único impacto clínico que causa, porque aumenta o período de internação do paciente, que normalmente ninguém dá alta, o paciente que acabou de ter uma bacteremia. Mas essa é a vantagem do uso de antibiótico. Mas quando se randomizaram o trabalho, pegaram 2 braços, comparando os pacientes que tinham alto risco de bacteremia e os pacientes que tinham baixo risco de bacteremia, ou seja, pacientes que já tiveram tentativas prévias sem sucesso de clearance, pacientes que têm cirrose, pacientes que têm condições de imunodepressão, pacientes severamente idosos. Aí o resultado em si, não fazer antibiótico terapia profilática, excluindo esses grupos, foi idêntico. Então não é para ser feito de rotina. A vantagem é fazer nesses pacientes que têm essas condições. Então, pós-procedimento, terminou o procedimento, o que indica também? Não teve uma remoção completa dos cálculos. Um paciente que já tem história anterior de não conseguir tirar os cálculos completamente. Pacientes imunocomprometidos. Pacientes que têm cirrose hepática. E pacientes que a tentativa de clearance não foi completa, deve ser feito o uso de antibiótico. Para a remoção dos cálculos, tanto balão quanto base são iguais, então se isso cair na prova que tem a vantagem para um ou para outro, isso não é verdade. Alguém queria tirar foto? Sim. Uso de stents, ele é obrigatório no clearance incompleto. A única coisa pior do que não conseguir tirar um cálculo é não conseguir tirar um cálculo e não drenar via biliar. É certeza de colangite no outro dia, você dinheiro de volta. Com certeza dá colangite. Então, não conseguir tirar o cálculo, tem que passar um catéter, tem que passar um fio guia, tem que passar uma prótese. E aí, o que é melhor para esses pacientes? É passar prótese metálica ou prótese plástica? Plástica, sim. E isso tem a meta-análise comparando as duas situações. É melhor para a segunda abordagem a prótese plástica. Não há evidência de superioridade de prótese metálica. Retirada deve ser entre 3 e 6 meses. Deve ficar atento, assim, minha vida de uma prótese em relação à obstrução normalmente de 3 meses. Então é o que normalmente quase todo mundo faz, tirar em 3 meses. Nunca deixar uma prótese em caráter definitivo no paciente, né? A gente já comentou sobre todos os problemas da prótese de longo prazo. E outra questão é o sacol. Também já tivemos uma discussão sobre o sacol ferrenha. Eu era a favor. Eu era a favor. Eu lembro. Continuo usando bastante. Todo cálculo difícil eu uso o sacol. Todo cálculo que eu não consegui tirar na primeira, eu passo para o uso do sacol. Não é para fazer isso na prova, pelo amor de Deus. O sacol não tem nenhuma evidência. Não, tem várias publicações que mostram que sugere. Porque se a gente tiver uma discussão e eu tiver uma opinião e vocês tiverem outra, independente da minha opinião ou da sua, vocês vão achar 100 trabalhos que é referente à sua e eu vou achar sempre referente a mim. Né? Mas o nível de evidência dessas publicações é que tem que ser levado em consideração. E em relação ao uso do sacol, tem muita publicação que sugere que ele diminui também o cálculo, que ele facilita a fragmentação. Isso eu percebo na minha prática clínica, mas não tem qualquer valor, né? Mas sempre que eu não consigo quebrar um cálculo no primeiro momento, eu faço o sacol, deixo prótese. A prótese é sugerida também como fator de facilitação em relação a fragilizar o cálculo no segundo momento. São 2 pacientes que passou prótese, e aí estava com quer, classifica a tomografia depois. Já tinha saído. Isso é o facilitador do século minuto, é o descanso do endoscopista mesmo. E outra coisa, o material adequado. Porque às vezes o endoscopista, quem faz a PRA tem que ter tudo sempre. Não é para planejar o que planejou o pré-operatório levar para ter, porque não é assim. É diferente de cirurgia, né? Normalmente as coisas funcionam dentro de um planejamento.
CPR, as coisas fogem completamente do planejamento. O cálculo pequeno, que você fala assim, aqui 15 minutos pode marcar o consultório para daqui a pouco. É o cálculo que você demora 2 horas para lá, tinha um divertículo que ninguém sabia que tinha não sei o que ninguém sabia que tinha mais cálculo que a ressonância não viu, o cálculo não saía, não quebrava. Então tem que ter tudo à disposição. Uma das coisas é isso. Não conseguiu o cliente porque não tem tudo à disposição, passa uma prótese, pega um detector bom. Uma dúvida. Você falou quando a gente tem dificuldade de cateterização, você já entrou, você já entrar e acabou entrando no triagem e tal. Aí depois 5 vezes, deixa para fazer 48 horas depois. Nessas situações de indicação de fazer antibióticos, você manipulou bastante o pancreático. Se você entrou e saiu, não tirou o cálculo, tem indicação de você fazer antibiótico. Você entrou, tentou cateterizar, não conseguiu nem chegar na via biliar, mas não tirou o cálculo, pode fazer antibiótico. Mas é alguma coisa do protocolo, não? Porque no protocolo está assim, toda tentativa de CPR com clearance incompleto é indicação de antibiótico. Se você tentou, por mais que você não tenha chegado no coleta do cálculo, eu mostrei no primeiro livro. Sim, eu adoro essa Aplicações atléticas não me animam muito, cara. Eu não tenho pra ir ter final de semana. primeira dica, né? Porra, chegar no feriado, final de semana, tá dando fudido de família, querendo descansar. Então, isso. Tira a mesma hora e chama e volta para mim como quer. Então, eu não tiro o que é que eu cirurgião. E volta porque eu posso tirar. Eu só tiro o que é do cirurgião se for um que é grande, você tem que tirar. Porque senão chega uma hora que ninguém tira nada. Porque assim, se você passar a prótese por dentro do que eu nunca o endoscopista deve passar uma prótese por dentro do que. Porque pode ser que nenhum dos dois consiga tirar depois. Porque se a prótese ficar justa no que e a prótese tem um flap anterior e um flap posterior, de uma migração. Chega uma hora que se você tentar depois tirar a prótese por baixo, o cirurgião tirar o que, o flap pode grudar e não desce. E aí se o cirurgião tentar tirar com a prótese dentro, ele não vai conseguir tirar. Ele vai ter que abrir uma Assim, eu prótese vou embaixo. chegar finalmente eu não. Mas assim, nem não atrapalha a prótese se você tirar sequer. Tá Não uma atrapalha. prótese, ele foi Você fazer vai o ter PNL. certeza de que a prótese não está por dentro do pé. Você vai ligar para quem fez. Porque não tira a prótese com o que é dentro, não. Se você puxar a prótese se você puxar o que é com uma prótese dentro, quando eu chego no coleta do paciente meu, eu tiro o que é, passo o fio para cima e passo a prótese. Eu ligo para a pessoa para perguntar. Se ele disser que não, se eu não conseguir falar com ele, aí ótimo, eu tenho que passar paralelo ao que? Só dá para passar paralelo se for da que é fininho e via grossa. Se for que é grande, como a maioria dos cirurgiões prefere colocar o que então ainda é ideal, o máximo possível, né? Se for daqueles que é grande, você não consegue, você tem que tirar para fazer o procedimento. Aí você tira, eu como endoscopista, eu tiro o que é, passo a minha prótese, só tiro o que é, depois que eu estou com o meu fio guia bem posicionado dentro da via biliar. Então assim, foi para, vamos dizer, mandei para você com o que você passou a prótese, voltou para mim com o que. Então, Tem um problema de arrancar o que já com a prótese na via biliar. Desde que você já tem. desde que não tenha dentro do pé, do dreno de pé. Se arrancar e estiver dentro do dreno de pé, vai arrancar a via biliar toda. Se a prótese do dreno de pé, ela vem relacionada à via biliar. Nesses casos que você vai fazer uma reabordagem, tem como fez a polícia, falar de adequada e tal, quanto tempo depois tem? Para reabordar entre 24 e 48 horas. 24 a 48 horas é a recomendação do guideline. Esse ar-condicionado está funcionando? Tá saindo vento aqui, ó. Tá? É porque tá Só todo eu. mundo já tá No Vamos lá. Então, qual é a conduta nesses. Não entendo. Até o point desistiu. A conduta nesses cálculos de viabilidade comum. É separar do cálculo que é difícil do cálculo que não é difícil. Né? Qual é o cálculo que é difícil? São os cálculos maiores do que 1 centímetro, múltiplos cálculos, cálculo de viabilidade intrahepática, cálculo em pacientes com divertículo periapicular. Então, se o cálculo não é difícil, retirada com papilotomia e base de balão. Se o cálculo é difícil, isso também é uma recomendação que vem só nos últimos guidelines, antigamente não era assim.
Se o cálculo é difícil, principalmente cálculo maior do que 1,5, múltiplos cálculos, estreitamento de viabilidade distal, angulação de ducto comum, você tem que escolher as opções. Ou esfincterotomia tática, que é você cortar, mas não é uma papilotomia completa, você faz uma secção parcial da pupila e usa balões de grande calibre, isso tudo na mesma sessão. Ou você faz, se já teve uma tentativa anterior, já fez uma papilotomia completa anterior, você vai e entra só para fazer a dilatação com balão de grande calibre. Qual é o calibre correto? Isso nem sempre é o que a gente faz na vida prática também. Eu ia ter uma discussão muito boa com o Gil Pereira Lima no ano passado em relação a esse tipo de coisa, porque quando a recomendação é que você dilate a via biliar até o calibre da via biliar distal. Então, se eu tenho um cálculo, se eu tenho uma via biliar distal de 2 centímetros, aquela via biliar, por exemplo, que eu mostrei de dilatação, é uma via biliar de 1,8, eu dilatei até 1,8. A sugestão dele, e é isso que é o que está no guideline, é isso que deve ser seguido, viu? A recomendação dele é o que às vezes a gente acaba fazendo, é quando tem uma desproporção do tamanho do cálculo com a via biliar distal, que a via biliar distal é menor do que o tamanho do cálculo, é dilatar para o tamanho do cálculo. Claro que não vai pegar uma via biliar de 1, como aquela via biliar que o doutor Henrique mostrou, que tem uma desproporção absurda, e vai dilatar aquela via biliar para 2, não quer furar a via biliar. Mas quando são pequenas dilatações, isso pode ser feito e facilita. Recomendação de provas para qual a dilatação é para o calibre da via biliar distal. Se a dilatação falhar, aí considerar. Se com esse esfincterotomia tática de dilatação não conseguir tirar o cálculo, aí sim que você deve considerar a lendotripsia, aí sim que você deve considerar a colangioscopia, que é o spyglass, com litotripsia por onda ou litotripsia por onda de choque, ou a litotripsia intracorpórea por colangiografia, que é a litotripsia eletrohidráulica. Se tudo isso foi feito e não conseguiu tirar o cálculo, tem que colocar um stent plástico temporário e mandar ou para um centro terciário de CPR, uma experiência, ou para a cirurgia. Então, essas são as alternativas de cálculos difíceis: papilotomia tática, dilatação por onda de grande calibre, colangioscopia, litotripsia extracorpórea por onda de choque. A eficiência não é das maiores, mas pode ajudar. Cirurgia, quem perguntou isso antes, quando é recomendado fazer cirurgia após a CPRE? Pelo guideline, 2 semanas. Na prática, muitas vezes a gente faz no mesmo momento, muitas vezes a gente faz 48 horas depois. Por que o guideline dá essa recomendação? Não é uma recomendação aleatória, não. É que fizeram um trabalho comparando elas feitas precocemente nas primeiras 48 horas com as feitas 2 semanas depois. O índice de conversão cirúrgica foi diferente. Então, se converter mais a laparoscopia na laparotomia fazendo nas primeiras 48 horas. Não teve nenhum impacto em relação à mortalidade, morbidade, mas teve esse impacto em relação à conversão cirúrgica. Possibilidade, quando tiver técnica combinada, lembrar da possibilidade do rendezvous, diminui o risco de cateterização pancreática e pancreatite. Rendezvous tem menos risco de pancreatite do que cateterização normal. Pacientes que têm indicação de colestectomia podem ser submetidos à exploração cirúrgica transcística ou transductal de forma segura e efetiva, com maior taxa de sucesso que a estratégia sequencial. Então, a taxa de sucesso de você fazer o CPRE mais colestectomia é menor do que você fazer só a exploração de vias biliares. Então, o principal é avaliar a disponibilidade e a experiência do serviço. Colangite, é importante lembrar essa classificação. Essa é uma classificação que guia em relação a tempo de abordagem da colangite. Esse é o guideline de Tóquio de 2018, que é o guideline que estratificou a gravidade da pancreatite e também ajuda a definir como é que a gente aborda. O que é uma pancreatite leve? É uma pancreatite que não tem nenhum dos critérios de moderado ou de grave. Moderada é o paciente que tem leucócitos acima de 12.000 ou menores do que 4.000, febre maior do que 39 graus, idade maior do que 75 anos, bilirrubina maior que 5 ou hipoaminemia. Preencheu esses critérios, qualquer um deles, paciente de 75 anos já não é um paciente de colangite leve. Ele é moderado. Quando é severa,
a gente tem que ter disfunção de pelo menos um dos sistemas, ou cardiovascular, neurológico, respiratório, renal, hepático. É muito difícil fazer essa avaliação do hepático, porque normalmente tem alteração das transaminases, os marcadores de lesão não contam, o que conta são os marcadores de função. O bilirrubina, nesse caso, é um marcador prejudicado para avaliar como função. Então, lembrar de hipoimunemia e alterações de coagulação. Preencher o critério de algum desses lesões de órgão-alvo, esse é um paciente com colangite severa. A importância é para isso aqui, saber quando intervir. Se ele tem pancreatite severa, ele tem que ser abortado de imediato, nas primeiras 12 horas. É abscesso. Tem uma frase de Hipócrates que não deixa só se for sem que um abscesso seja drenado. Isso é mais verdade ainda quando está se lidando com colangite. Moderada é de 48 a 72 horas e leve e eletiva. É um paciente que não tem nenhum critério, você pode marcar eletivamente para fazer essa retirada do cálculo. Claro, lembrando quanto antes, porque as colangites são altamente recidivantes. Quando não tem possibilidade de fazer CPRE ou que não teve sucesso através de CPRE, a conduta prioritária não é cirúrgica. A conduta é radiologia, intervencionista e drenagem. Tirar o paciente da crise com a drenagem com radiologia intervencionista e depois o tratamento definitivo se ele tiver indicação disso. A radiologia intervencionista consegue inclusive retirar o cálculo. Gestantes, isso aqui também cai. CPRE da gestante com coleta coletiva. É um procedimento seguro e efetivo. Deve ser utilizado, deve ser feito por um profissional com experiência, porque é para o uso menor possível de radiação. Então, quanto menos radiação, quanto menos tempo de procedimento, a gestante se beneficia muito em relação ao menor risco de exposição à radiação. Então, sempre um uso racional da radioscopia e as outras condutas em relação a antibióticos seguem o mesmo protocolo dos outros pacientes. Na pancreatite crônica, condição benigna, também muitas vezes relacionada a cálculo, muitas vezes relacionadas principalmente a álcool e outras drogas. As lesões benignas, como essas constricções existenciais benignas, se beneficiam muito do uso de várias próteses plásticas. Então, paciente pós-transplante com estenose anastomose de colédoco, melhor abordagem são múltiplas próteses plásticas. Essa é uma questão que cai sempre. Entre usar prótese metálica autoexpansível e usar várias próteses plásticas, são várias próteses plásticas trocadas sequencialmente. A cada 3 meses troca várias próteses plásticas. São assim, 10, 12 próteses plásticas dentro da BBA. Elas vão sendo colocadas paulatinamente e sequencialmente. Existe uma condição importante também, do ponto de vista tanto de prova quanto de vida prática, são as pancreatites necrohemorrágicas com necroses infectadas. Então a tomografia é o método de escolha. É importante entender se existe o mecanismo mantenedor da pancreatite. Então, se o paciente está com coletocolitise, não adianta ficar postergando uma CPRE. Não, vamos fazer CPRE assim que ele melhorar da pancreatite. Mas ele mantém a pancreatite em atividade porque tem uma obstrução total da pílula. Então tem que tratar a papila. Não adianta esperar ele melhorar da pancreatite para fazer CPRE, que ele não vai melhorar. Quando esse paciente melhora da pancreatite espontaneamente, ele sim pode retardar em pelo menos 4 semanas qualquer procedimento, colestectomia e outros procedimentos mais. O uso de próteses plásticas, isso não é para pancreatite aguda em geral, a gente está falando de pancreatite necrohemorrágica. Tá? O uso de próteses plásticas em caso de desruptura do ducto principal beneficia muito o tratamento. Muitas vezes o que mantém essas correções são as fístulas de via pancreática principal. Então, toda vez que você está lidando com grandes cistos infectados, pós-pancreatite, grandes necroses hemorrágicas infectadas, tem que lembrar que pode ter um ducto de víscera com fístula e alimentando esse processo. Se você só drenar a coleção e não tratar o ducto de víscera, esse paciente, quando você tirar a prótese, ele vai refazer. A disfunção tem 2 parênteses funcionantes, né? O proximal distal e o que nutre o distal. Então, você faz a ponte e Exato. Resolve bem. E tratar a coleção sem tratar, não resolve. No dia que tira a prótese, muitas vezes o que a gente faz? Trata a coleção,
paciente está muito grave, às vezes a gente não prolonga o estudo da veia pancreática nem faz nesse mesmo momento. Às vezes a gente treina a coleção para tirar o paciente da urgência. Depois a gente faz um novo estudo para saber se tem fístula pancreática. Se ele tem fístula pancreática, CPRE e prótese pancreática. Coleção externa. Não, drena coleção transgástrica. Existe a comparação, e aí tem uma outra coisa também, não tem guideline dizendo isso que tem que ser transgástrica não, e a comparação por tomografia foi o mesmo resultado da drenagem interna. Antes de você drenar externo, sempre fez uma violação do Sim. mas uma fístula interna. Não, mas você pode drenar externo e fazer a drenagem interna do pâncreas. Mas comparando a coleção,